Ora boas pessoal, aqui para o sexto dia da road trip pelos Estados Unidos. Gostam de teorias da constipação, da conspiração? Toda a gente gosta, pelo menos de saber esta questão das teorias da conspiração, e hoje vamos aqui a um lugar que deve ser a nível mundial, onde persiste há mais tempo as teorias da conspiração sobre várias coisas. E esse lugar é a Área 51, nos Estados Unidos, em Rachel, cerca de 250 km a norte de Las Vegas. E a primeira coisa, quando uma pessoa está a tentar perceber o que é a Área 51, é perceber a dimensão daquilo, que é logo a primeira coisa que chama a atenção. E então, portanto, a área da Área 51 são 360 km quadrados. Mas, Dando, não fales assim em números. Tenta-nos explicar aqui, mais ou menos, para nós percebermos o que é equivalente a 360 km quadrados, que é para uma pessoa ter uma ideia de qual é a dimensão disso tudo. Muito bem. A cidade de Lisboa tem 100 km quadrados e a cidade do Porto tem 40 km quadrados. Portanto, a Área 51 como um todo é 2 vezes a cidade de Lisboa mais 4 vezes a cidade do Porto. Conseguem ter, assim, mais ou menos agora a noção do tamanho que aquilo é? E, portanto, não há mais nenhuma base nos Estados Unidos com uma dimensão deste género. O segundo ponto que chama muita atenção é o local onde ela foi construída. Portanto, esta base foi construída em 1955, mas só foi reconhecida como base secreta pela CIA no ano de 2013, após muita insistência de pessoas e de movimentos de pessoas para saberem o que é que se passava ali, que embora seja total secretismo, que nem os presidentes dos Estados Unidos têm possibilidade de ir lá. Portanto, Barack Obama, o antigo presidente dos Estados Unidos, foi o primeiro presidente a mencionar publicamente o local. Portanto, falou do local, nem sequer lá foi. Portanto, estima-se que trabalhem lá cerca de 1500 pessoas. E, muito basicamente, o secretismo disto tudo está envolto na quantidade de avistamentos de objetos voadores estranhos nesta área. E, portanto, basicamente, a Área 51 cresce, que é composta por diversos hangares, tem uma pista de aterragem e para levantarem aviões, uma pista de cerca de 4 km de comprimento, e muitas das pessoas que trabalham lá deslocam-se de avião, portanto, numa base diária, levam os funcionários para lá de manhã e depois ao final do dia de trabalho trazem-nos embora de avião. E, portanto, a base de Nellis, aquela base que eu estive há 2 dias atrás, que se via aqueles aviões, mas aí era uma base perfeitamente normal. Eu estava ali à beira da estrada, sem problema nenhum, a filmar os aviões, não havia ali, havia ali só uma rede aberta a separar, conseguia-se ver tudo, mas aqui na Área 51 a coisa é muito diferente. Existe aqui um sigilo e um controlo muito apertado sobre tudo, e quando uma pessoa se aventura a tentar descobrir onde é que são as entradas, portanto, a maior parte das vezes a pessoa depara-se com os chamados camo dudes, que é a polícia que guarda aqui a Área 51, e não são pessoas que são muito amigáveis, porque na maior parte das vezes podem deter as pessoas e apreender câmaras de filmar e telemóveis e etc, que contenham imagens, nem que seja só da estrada do caminho a ir para lá. Portanto, na minha opinião,
Se dizem que aquilo é uma base aérea normal, que fazem coisas normais lá, não consigo entender porque é que o nível de segurança é 500 vezes maior do que, por exemplo, a base de Nellis, que era ali uma coisa relativamente aberta e que se podia de fora olhar para dentro e ver tudo. E estes Camo Dudes andam em pickups Ford, normalmente brancas, andam, ou estão às vezes no cimo dos montes com binóculos a ver a malta, até onde é que a malta vai, embora a própria estrada até tenha sensores para eles conseguirem saber e câmaras de vigilância pelo caminho para eles conseguirem ver tudo. Eles andam com estas pickups e muitas vezes até passam rasas às pessoas, a dar gás ou a fazer poeira para tentar que as pessoas não andem até ainda em sítios que são públicos, onde se pode andar. Mas pronto, mas é sempre um bocado arriscado vir assim para estas zonas que são mais militarizadas, ainda por cima num país diferente e uma pessoa sabendo que pode ficar sem o telemóvel e sem a câmara de filmar, mas vamos pronto, eu já não é a primeira vez que venho aqui, mas também é para vos mostrar como é que isto é, aqui, que é como podem ver pela estrada, que já estou aqui a falar há não sei quanto tempo, mesmo fazer isto aqui de moto, é outro sítio que é espetacular para fazer aqui esta viagem. É uma viagem de cerca de 500 a 600 km durante um dia inteiro, e tem paisagens muito porreiras. E portanto toda esta zona aqui é tudo envolto em aliens e ovnis e etc. E aqui entrei aqui na Extraterrestrial Highway em direção ao Rachel. E mais uma vez apanhei aqui um sítio onde muita gente, aqui o Vespa Club inglês, então vim aqui colar, imortalizar aqui o Dando Rider na Extraterrestrial Highway. Aqui apanhei outra placa, que esta aqui que estava carregada de autocolantes, de pessoas, e voltei a parar também, para pôr aqui o autocolante do Dando Rider. Parei aqui também mais à frente no Alien Research Center, que é uma espécie de uma loja de recordações só virada para estas coisas dos aliens e dos ovnis. Este aqui é um sítio de paragem obrigatória, aconselho, acaba por ser engraçado aqui as coisas que eles têm, todas aqui alusivas a esta zona. Isto fica aqui mesmo no meio do nada. E então à saída daqui do Alien Research Center tinha aqui, portanto, a dizer que a partir daqui proibido fotografar, que isto é portanto, da Força Aérea Americana, mas eu vi aqui uma placa de stop cheia de autocolantes. E mais uma vez, pimba, aí um autocolante de Dando Rider. Não podia ficar atrás, não é? E siga caminho novamente. Uma coisa muito importante, quem estiver a ver este vídeo e às vezes se tiver ideia de vir fazer este trajeto, seja de carro ou de moto, tenha muita atenção, porque não sei se repararam ali atrás, um bom bocado atrás, tinha ali uma bomba da Shell. Convém encher o depósito ali naquela bomba da Shell, porque agora, tanto daqui até Rachel e até o Little Elaine e depois e vir para trás, não há mais bomba de gasolina nenhuma. Portanto, tem que se fazer muito bem os cálculos, que se uma pessoa fica sem gasolina aqui no meio disto, que não há nada,
é muito complicado. Então, se for durante o final do dia ou durante a noite, atenção a isso. Tem que se pensar bem e fazer bem os cálculos, mesmo que seja de moto, que tem depósitos mais pequenos, tem que se ter isso em atenção. E isto é uma situação que só sabe quem já conhece, não é? Quem já conhece o trajeto que é. Pronto, só este ponto de atenção. Pá, e como podem ver aqui, a estrada continua neste registro. Isto é uma autêntica Route 66, não é? Pá, é espetacular e como já disse há pouco, é outra super candidata, uma estrada super candidata para se fazer de moto. Aqui nesta altura só é preciso ter cuidado a filmar, porque já tinha ali aquela placa ali atrás, a dizer que não se podia fotografar nem filmar a partir dali, do Alien Research Center. E pronto, tem que estar um bocado atento, os carros que vêm atrás e à frente, se virem uma pick-up branca, normalmente a uma velocidade assim um bocadinho mais elevada, o ideal é desligar a câmera e escondê-la, tipo debaixo do banco, ou se for de moto no bolso, num sítio que não é visível, e fazer de conta que se está a passear, senão eles podem apreender tudo se tiver lá gravações após aqueles avisos. Aqui fiz aqui uma paragem na Black Mailbox, na caixa de correio negra, pá, que fica aqui na Extraterrestrial Highway, e pá, basicamente é para as pessoas deixarem mensagens ou ofertas, supostamente para os extraterrestres, mas pode ser para pessoas falecidas também, portanto... Eu ao início pensei que era lixo, mas depois é que reparei que tinha tipo latas de cerveja cheias e tinha mensagens. Até peguei num dos papéis e era uma mensagem, portanto, alguém que deixou com o pai que faleceu. Aqui a Bíblia dos Mormons. Portanto, as pessoas podem deixar aqui o que quiserem como oferta. E siga novamente para a estrada. Pá, isto nunca mais acaba, a estrada. É reta, 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 nunca mais acaba.
E após 250 km, finalmente cheguei aqui ao Little Elaine, o famoso restaurante aqui em Rachel, nas traseiras aqui da área 51. Aqui mais uma vez o tema dos OVNIs. Esperar aqui um bocado. Aqui um OVNI pendurado na traseira do carro. Pá, isto é uma paragem obrigatória mesmo também. É impossível vir aqui e não parar aqui no Little Elaine. Isto aqui é um restaurante aqui dentro, à base de hambúrgueres e etc. Até calhou bem, que já era hora do almoço. Acabei por almoçar aqui. E aqui temos uma cápsula do tempo, que foi colocada aqui em 1996, no dia 18 de abril de 1996, e é só para ser aberta no ano de 2050. Não faço a mínima ideia o que é que está lá dentro. Vejam bem como é que é aqui a paisagem à volta disto. É brutal. Entretanto, entrei aqui dentro do restaurante para almoçar, mas não se podia filmar lá dentro. Tinha aqui várias alusões ao Bob Lazar, que foi uma pessoa que diz que foi ex-funcionário aqui da Área 51 e veio, portanto, dizer muitas coisas do que se passava lá dentro, nomeadamente a nível dos OVNIs e dos estudos que faziam a nível de engenharia inversa. E que garantiu que viu lá OVNIs e que eles pegavam nos OVNIs e tentavam perceber como é que aquilo era construído e qual era os sistemas de propulsão que têm e etc. E perguntei também aqui ao senhor aqui do restaurante se eu podia ir ali por uma estrada em terra, que eu sabia que ia dar à entrada da área 51, ao qual ele me respondeu que se eu quiser ficar sem a câmara, sem o telemóvel, ser detido e ser mandado num avião no dia seguinte para Portugal e ficar sem poder ir aos Estados Unidos durante 10 anos, então, se quiseres isso, vai pela estrada fora. Entretanto, saí do restaurante, vi aqui mais um caixote de lixo cheio de autocolantes colados e vim aqui colar mais um autocolante Android, mas eu estava ali de olho numa pick-up que estava ali parada, que estava assim que era um bocado estranho o pessoal que estava lá dentro, desde que eu tinha chegado, que os gajos estavam ali dentro só a olhar de óculos de sol. Pá, eu achei muito estranho, então fui lá filmá-los, não fosse às vezes acontecer alguma coisa. Estão a ver aí essa pick-up preta? Dois gajos de boné, óculos de sol, estão aí há mais de uma hora, só a olhar. Pá, muito esquisito. Filmar aqui mais disfarçadamente. Eu quando cheguei eles já estavam. Pá, muito esquisito mesmo. Fogo. E eu de câmara na mão, e aqui diz que é proibido filmar fora e dentro do restaurante. Boa. Entretanto, saí do Little Elaine, pá, e a vontade foi superior. Decidi meter por aquela estrada em terra, que tinha perguntado lá ao senhor do restaurante. Pá, tinha que ir lá à entrada da área 51 para ver como é que é aquilo e para vos mostrar, mesmo arriscando
ser apanhado aqui por uma pick-up a meio do caminho e que me tirassem a câmara. Todos os vídeos que eu tinha feito anteriormente já estava tudo no computador, portanto no limite perdia todas estas filmagens deste dia. Podia ficar sem a GoPro também e sem o telemóvel, que também tinha fotografias no telemóvel. Mas decidi fazer aqui esta estrada toda em terra. São cerca de 20 km, sempre assim em terra. Praticamente a maior parte do caminho assim em terra até à entrada da área 51. Fiquem aí para ver o que é que aconteceu. E estava sempre a olhar para trás a ver se aqueles dois marmanjos que estavam ali no Little Lane naquela pick-up, se não vinham aí atrás de mim, ou se tinham suspeitado de alguma coisa, ou se já me tinham visto quando eu vinha a caminho do Little Lane e puseram-se ali, porque normalmente é quase certo que quem vem fazer assim esta estrada que pare lá, ou para comer, ou para ver. Ia sempre a pensar se os gajos não vinham aí atrás de mim. E aqui está, pessoal, aqui a entrada backdoor da área 51. Felizmente as portas estão, o portão está fechado, o que quer dizer que eles só estão do lado de dentro. E eu tenho tempo de dar a volta e fingir que estou meio perdido. Vou só aqui tentar tirar uma fotografia rápido. É arriscado, mas cheio de câmaras isto por todo o lado e a avisar que não se pode fazer nada. Bem, isto é tirar e vazar rápido, senão vai correr mal, de certeza. Entretanto, claro, pirei-me dali o mais rápido possível, como é lógico, voltei outra vez para trás, para aquela estrada em terra, de volta embora, que não se pode passar mais por ali, e parei aqui mais um bocado para apreciar aqui a paisagem. Ainda corri ao risco de eles às vezes saírem ou qualquer coisa, mas isto aqui também é tão silencioso que se eles viessem por aí fora, ainda por cima numa estrada em terra, eu conseguia ouvir e podia disfarçar um bocado também. Ou seja, mais um dia espetacular, grande viagem. Isto ir e vir, portanto vir de Las Vegas aqui e ir outra vez embora, são para aí 500 ou 500 e poucos quilómetros. Deu para arriscar aqui um bocado, novamente, pela segunda vez. E é sempre uma zona muito porreira, porque, como podem ver também, é uma excelente candidata, às vezes, para quando se está a fazer, por exemplo, a Route 66. Isto é uma estrada super candidata também para se fazer de moto, muito porreira também. Passa-se aqui um dia espetacular. E pronto, pessoal, está na hora de ir embora. Ainda me esperam aqui mais 250 km até casa. Se às vezes quiserem ir ao Google Maps, ver onde é que é isto, é na Backgate Road, Alamo, Nevada. Vão ao Google Maps, escrevem isso e conseguem ver logo qual foi aqui esta estrada para a Backgate, para a entrada da área 51. E pronto, pessoal. Até ao próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser em Los Angeles, no Pier de Santa Mónica. Apanhei um tempo excelente e vão poder ver
onde é que é o sítio onde é oficialmente o fim da Route 66. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.